O sacrifício definitivo pelo pecado, isso foi o fato que a semana passada falou, que o sacerdote fazia um sacrifício e mais sacrifícios, e esses sacrifícios já estavam sendo saturados, por quê? Porque eram sacrifícios vãos, eram sacrifícios que não faziam com que a pessoa tivesse verdadeiramente encontro com Deus, um reencontro com Deus. E aí veio a pessoa de Cristo, mostrando não somente que o sacrifício que ele fazia era um sacrifício válido e um sacrifício verdadeiro, mas também a forma como deveria se apresentar em sacrifício. Porque antes era o animal que estava sendo apresentado em sacrifício, agora é a pessoa de Cristo. Então, não somente o sacrifício da vida, mas o sacrifício da vida que é espiritual, da separação, da santificação, da purificação. E aí ele mostrou essas duas coisas importantes: a parte da morte vicária, certo? Da morte exclusiva, da morte única, aquela ali, mas também a forma de viver diferente. Cumprir a promessa das alianças abrâmicas. Uma coisa interessante é que dentro dessas alianças, o Senhor Jesus Cristo mostra bem claramente que o povo do Senhor, ele tinha o quê? Um propósito de servir ao Senhor e de também mostrar uma coisa importantíssima ali, abrâmica e davídica. Primeiro, herdeiro do trono de Davi, enquanto propósito messiânico de Jesus. Uma coisa importantíssima. A promessa abrâmica, dentro desse contexto, ela tem. Deixa eu achar aqui. Ela tem uma preocupação de mostrar que o povo de Israel tinha uma identidade, tinha um propósito aqui na terra, tinha uma terra definida, e tudo aquilo Jesus Cristo estava apresentando ao povo no qual ele veio no rei de sacrifício. Como aliança e como promessa abrâmica, ele mostrou isso. Como promessa davídica e aliança davídica, ele mostrou o quê? Que existia um reino que seria o quê? Um reino eterno, como o reino de Davi, forte, conquistador, poderoso, galardoador, e dessa forma ele estava se mostrando também dentro dessa aliança davídica. Uma coisa importante quando ele fala assim: destruir as obras do diabo e ser um sacerdote misericordioso, através das obras que ele realizou por meio da sua igreja, até que o diabo seja totalmente liquidado ou aniquilado. Uma coisa importante quanto isso aí, as obras do diabo, elas são destruídas através da palavra de Deus. Se a gente for observar como Jesus Cristo refutou ao diabo em todas as suas tentações, ele refutou através da palavra, e com isso o que aconteceu? O diabo fugiu dele. E aí a Bíblia Sagrada diz para nós o que? Sujeitarmos coisa a Deus, resistir ao diabo, ele vai ver, ele fugirá de vós. E aí o que acontece? Aí nós temos a preocupação de, quando a palavra de Deus, para que possa ser destruída as obras do diabo, nós preservarmos a palavra não só de fala, mas também em vida, para que o diabo ele venha a fugir de nós. Não é questão de afrontar Satanás, mas é que o diabo não suporta a palavra de Deus. Eu acho que está tocando aqui uma coisa importante. Eu passei o questionário e tinha falado com vocês que eu tenho um sobrinho que ele vende livros. Quem conhece o meu sobrinho Xavier? Tem uma pessoa que conhece. A gente falou assim na outra semana. Tem uma pessoa que falou: você é Xavier, que congrega aqui nessa Assembleia de Deus aqui na frente. Ele é presbítero e congrega, e mora aqui perto também, antes da igreja, na entrada aqui à esquerda. O que acontece? Ele tem esse livro Conhecendo as Doutrinas da Bíblia, certo? Para vender. E aí ele perguntou se por acaso é de interesse dos irmãos, principalmente porque algumas outras matérias que talvez eu vou ministrar, já tiveram a doutrina dos anjos? Já tiveram a doutrina do Espírito Santo? Não? Então, não sei se de repente pode ser ele que venha a ministrar a doutrina do Espírito Santo. Se por acaso for, a gente utiliza esse livro Conhecendo a Doutrina da Bíblia. Então seria bom se vocês tivessem. Eu não sei
quantos tem. Quantos tem esse livro aí? Levanta a mão. 1, 2, só 2, né? O livro não é caro, me parece que está. Na livraria parece que está R$52, parece, uma coisa assim. Ele parece que vende por menos de R$40. Mas depende da quantidade que comprar, ele vende por menos de R$40. Nem que é alguma coisa. Vou ver, estou esperando ele responder. E aí eu queria saber se é interesse de vocês, ver a quantidade de pessoas que têm interesse. Aí o que acontece? Eu passo o telefone para uma pessoa, entendeu? Essa pessoa entra em contato com ele e faz a encomenda com ele, ele encomenda os livros e traz os livros aqui. Aí, líder, é com você agora aí. Levanta a mão aí, quantos tem interesse? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Conhecendo a doutrina da Bíblia. São todas as doutrinas da Bíblia, a doutrina das últimas coisas, a doutrina de Cristo, a doutrina da salvação, a doutrina da igreja, a doutrina do Espírito Santo, a doutrina do pecado, também. O livro. Eu estou esperando a resposta dele. Ele ficou de mandar a resposta para poder passar para vocês. Doutrina do Espírito Santo, que ele acha que vai ministrar também. Eu passo até o final, né? Eu passo para vocês. E aí eu vejo com ele como é que pode fazer para poder já trazer esse livro para vocês. O que acontece? A gente tem dentro desse livro várias doutrinas. Uma dessas é essa doutrina de Cristo. Dentro dessa doutrina de Cristo tem esse assunto todinho, que foi o questionário que eu passei para vocês. Ser um sacerdote misericordioso, como um homem, Jesus sentiu, entendeu, identificou-se, tornou-se modelo para os seus adeptos e capacitá-los para serem vencedores com ele. Uma coisa interessante. A Bíblia Sagrada diz que a misericórdia de Deus é a causa de não sermos o quê? Consumidos. Mas no caso de Jesus Cristo, é uma coisa interessante. Ele não só entregou sua vida pela misericórdia de Deus para nós não sermos consumidos, como também ele entregou a sua vida dentro do momento em que ele viveu. Isso é uma entrega, é um sacrifício. Ele viveu com os discípulos, ele ensinou ao seu povo para quê? Para que eles tivessem uma nova vida. Por quê? Porque tinha-se, claro, dentro do contexto dos judeus e da igreja que estava nascendo, a preocupação quanto à perseguição, quanto à luta, por causa do governo romano. Por quê? Porque a ele, como diz, é interessante, a ele é exigida toda a glória, tá? Para ele. E aí agora aparece Jesus Cristo, dando a eles uma amplitude de ser o glorificador do Senhor, do nosso Deus, através da pessoa de Cristo. Então abriu-se não só um leque de prioridade de vida eterna, mas também de glorificação ao nosso Deus através da pessoa de Cristo, porque ele viu essa necessidade. E aí a igreja surgiu justamente desse propósito. E aí, pode passar. A natureza humana de Cristo. A gente falou essa semana passada, Jesus Cristo era o Filho do Homem, conforme ele mesmo proclamou. Nessa qualidade, Jesus é o representante de toda a humanidade. Uma coisa importantíssima, na humanidade de Jesus Cristo, para ele não só representar, mas também salvar a humanidade, foi necessário que ele se desfizesse de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua potestade. Não poderia nunca, por isso que dentro do contexto dos sacrifícios que eram apresentados pelos sacerdotes, não havia a possibilidade de um reencontro com Deus da forma que estava. Por quê? Porque o povo fazia e tornava a fazer outro sacrifício, e tornava a fazer outro sacrifício. O que acontece? Na sua humanidade, Jesus Cristo em sua vida fez um sacrifício único, mas como ser humano. Era a prefigura do cordeiro, o qual Isaac perguntou ao seu pai: pai, eu estou vendo tudo aqui para o sacrifício, só não estou vendo verdadeiramente o que é o holocausto. Deus proverá. E aí a gente viu justamente na pessoa de Jesus Cristo essa figura do cordeiro. Para quê?
para que na humanidade de Cristo nós tivéssemos essa conversão ao Senhor. Para Ele convergem todas as linhas de nossa comum unidade. Ele era o Filho do homem no sentido único que realiza tudo, e está incluído a ideia do homem na qualidade do segundo Adão, o cabeça e representante da raça. Tendo como segundo Adão, a Bíblia Sagrada diz que por um homem entrou o quê? O pecado do mundo. Mas o quê? Por um homem veio o quê? A salvação. É interessante que através de Cristo a salvação veio como segundo Adão, numa situação totalmente diferente do primeiro Adão, pelo fato de que Adão ouviu de Deus, né? O Senhor Jesus Cristo era Deus. Adão falava com Deus. O Senhor Jesus Cristo tem uma intimidade profunda com o Pai, né? Adão pecou, o Senhor Jesus Cristo não pecou. Adão se escondeu de Deus, o Senhor Jesus Cristo todo o tempo estava o quê? Na presença do Pai e fazendo a vontade do Pai. E aí a gente percebe o quê? Que a forma como esse primeiro homem adentrou o pecado do mundo foi justamente porque na sua humanidade ele não tinha a essência divina e não tinha o verdadeiro relacionamento com o Pai. Tanto sim que a Bíblia diz que ele se escondeu de Deus. Ele se escondeu de Deus. Já o Senhor Jesus Cristo ele se apresenta ao Pai e se torna o sacrifício, tornando-se para si. Esse título Jesus justifica contra todos os polos opostos de erro acerca de sua pessoa. Os epionitas negavam a divindade de Cristo e os gnósticos que negavam a realidade da natureza humana de Jesus. Um negava a divindade e outro negava a natureza humana. Por quê? Porque um não aceitava que ele era o quê? 100% Deus. E o outro não aceitava que ele era o quê? 100% homem para ser 100% Deus. Então a gente entende que esse tipo de dualidade do pensamento, um não aceitar ser Deus e outro não aceitar ser homem, é pelo fato de que, como ele poderia se apresentar na cruz do Calvário como homem sendo Deus. E aí existe, não sei se você já viu um filme, né? Deus nos chamou, né? É assim? Deus nos chamou. Por quê? Porque a tendência das pessoas já que ele é Deus, ele morreu. E Deus não morre, porque Deus é autoexistente, Deus é eterno, Deus não morre. Por ele são feitas as coisas, né? Mas ele não morre. E aí o que acontece? Há esse pensamento duvidoso quanto à essência da morte de Jesus Cristo. Uma porque Deus não poderia morrer, e outra, se ele morrer, ele não poderia ser Deus. Olha só a situação. Mas graças a Deus que isso tudo cai por terra quando dá a ressurreição. Por quê? Porque todos os que morreram e os seus corpos foram o quê? Decompostos. Se a gente for ver na palavra de Deus, quando a Bíblia fala sobre a morte de Lázaro, as irmãs de Lázaro chegam para Jesus Cristo e falam o quê? Já cheira mal. Isso mostra o quê? A humanidade dentro da morte. Agora ali, aquele que morreu 100% homem estava morto, mas como 100% Deus, ele foi o quê? Conservado. E é por isso que no fim dos tempos, quando a Bíblia diz que forem perguntar a ele, quem são essas? E ele vai dizer, essas foram as feridas porque eu fui ferido na casa dos meus amigos. Ou seja, foi conservado para que pudessem ver que ele é 100% homem, 100% Deus. Olha só. Nesse caso, professor, Jesus ele continuará eternamente da forma que ele subiu aos céus? Em glória, por quê? Porque a partir do momento que depois de 100% homem ele morreu e ressuscitou, ele já ressuscitou em corpo glorificado. E aí a Bíblia mostra, principalmente quando ele adentrou no cenário que estavam reunidos, escondidos, né? E ele adentrou com as portas fechadas. Isso refere o quê? Que ele estava em glória. E aí a apresentação dele aqui na terra, quando ele vier, a Bíblia diz que todo olho verá. Daquela mesma forma. Todo olho verá.
Quando do arrebatamento da igreja, a Bíblia diz o quê? Que só os salvos, a Bíblia diz que nós vamos ressuscitar e estar com ele. Aqui na terra ninguém vai ver. Mas, quando ele vier na grande tribulação, durante a batalha do Armagedon, para restaurar o reino lá de Israel, para resolver o problema, o dano causado pela grande tribulação de Jacó, a Bíblia diz que todo olho o verá, e ele reinará aqui na terra durante 1000 anos. Agora, a humanidade de Jesus é demonstrada na Bíblia pela sua ascendência humana, pelo seu crescimento e desenvolvimento natural. Uma coisa importante sobre isso aí: primeiro, ascendência humana. A Bíblia diz que, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe desposada de José, antes de se juntarem, achou-se concebido do Espírito Santo. A concepção do Espírito Santo não nega a humanidade pelo fato de que Maria estava o quê? Grávida de Jesus. E Jesus nasceu do ventre de Maria. Isso significa o quê? Nasceu um ser humano, a humanidade de Cristo. É irrazoável negar isso, não tem como negar. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, para remir e os que estavam debaixo da lei, ou seja, nascidos na lei, cumprindo a lei, vivendo a lei, para nos dar o quê? Uma nova lei, através da graça que Ele nos trouxe. Pelo seu crescimento e desenvolvimento natural, a Bíblia diz: e crescia o menino e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria e graça, e a graça de Deus estava sobre ele. E a Bíblia Sagrada diz bem claramente sobre algumas partes da infância de Jesus, e que mostra que ele era uma criança normal, como qualquer criança, e crescia na graça do Senhor. Pela sua aparência pessoal, a mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sabendo, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? É interessante que a questão não é só a aparência pessoal, mas também porque a natureza humana, que ele sentiu sede, ele sentiu fome, ele teve cansaço, ele dormiu. Então, como homem, a humanidade de Deus é mostrada bem claramente na Bíblia e não tem dúvida nenhuma. Prestem bem atenção que algumas dessas coisas podem cair na prova quanto à humanidade de Cristo, tá? Tá bom, gente? Pelo amor de Deus, a humanidade de Cristo relacionada e mostrada na Bíblia. Pode passar. Jesus possuía a natureza humana e completa, espírito, alma e corpo. Quem pode ler esses três aí para mim? Espírito. Lê todo mundo, rapidinho. Clamando Jesus. Isso, clamando Jesus, rápido. Alguém alto. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Peraí, calma. Vamos fazer devagar então, vamos lá. Espírito. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. Passa aí, Meu tomou café, alguém já tomou café aí. Presta atenção. Clamando com grande voz. Primeiro que ele estava externando humanamente ao Senhor, mas ele estava dizendo que Pai, a ti entrego nas tuas mãos o meu espírito. Isso por quê? Porque havia Jesus como ser humano a necessidade de padecer e de morrer. Quando a pessoa morre, se desfaz aquele conjunto tricótomo em que existe no ser humano corpo, alma e espírito. Para o quê? Para simplesmente existir o corpo. E aí aquele negócio que o pessoal fala assim, com o caixão para lá, assim, tá, até que está dormindo, né? E aí tem gente que até... Eu conheci um sujeito que estava tentando abrir o olho do tio para falar com ele, porque o tio mandava ele raspar a barba. Aí ele falava assim: agora eu vou fazer a sua barba, que o tio morreu e eu não tinha feito a barba. Aí estava aquela barba, ele batia assim no rosto do fundo. Eu vou fazer a sua barba, imagina. A pessoa pensa que a pessoa, né, já não só está o corpo, mais nada ali. A alma, então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui
e velai comigo. Uma coisa importantíssima com relação à alma de Jesus Cristo. Algumas pessoas questionam, porque a própria palavra diz que a alma ela luta contra o espírito, né? É uma guerra. E a alma é a sede das nossas emoções. Como sede das nossas emoções, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque algumas coisas que são emoções negativas, como ódio, como ira, como contenda, como dissensão, né? Peleja e outras coisas mais que vêm da alma, a gente diz assim: poxa, Jesus Cristo tinha alma e essas coisas não atuavam na vida de Jesus Cristo. O problema todo é que ele subjugava a alma ao espírito. Por quê? Porque a todo tempo ele fazia a vontade do Pai que ele enviou. E muitas vezes nós falamos assim: misericórdia, eu estou numa luta tremenda para não fazer isso, para não fazer aquilo, para não falar isso para alguém, mas está difícil, às vezes eu não consigo. Mas isso tudo por quê? Por causa da dependência. Na alma, olha só, no Espírito Jesus Cristo entregou ao Pai, mas na sua alma, no seu sofrimento, ele recebeu do Pai o conforto e o consolo. Uma das coisas mais importantes quando nós, servos de Deus, observamos em Cristo, é que mesmo ali, a alma está cheia de tristeza até a morte. Mesmo na tristeza, existia uma convicção da necessidade daquilo que ele estava passando. Então, quando nós estivermos passando por alguma luta, alguma dificuldade, né, alguma tribulação, nós temos que entender que mesmo a nossa alma estando amargurada, estando triste, nós temos a saída que é o nosso Deus, o nosso socorro bem presente na angústia, aquele que não nos deixa faltar nada, aquele que envia os seus anjos para estar ao nosso redor, nos protegendo e nos livrando de todo mal. Aí o que acontece? O Senhor Jesus sabia disso e ele demonstrou essa tristeza, mas ele persistiu no seu propósito de salvação. Amém? O corpo, ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fez preparando-me para o meu sepultamento. Uma coisa importante era que havia essa preocupação diante das pessoas que morriam, o unguento que era derramado sobre as pessoas que eram embalsamadas e tudo, mas Jesus Cristo estava mostrando o que ali? Que era uma forma de mostrar a necessidade dele ser o quê? Padecido, dele padecer, de ele morrer. Então ele já estava prevendo e mostrando aos discípulos aquilo que iria acontecer com ele, dentro do corpo. No corpo ele sofreu as dificuldades, no corpo ele teve cansaço, no corpo ele teve necessidade de falar de uma forma áspera, de se dirigir às pessoas. No corpo ele teve necessidade de andar, de caminhar. Então no corpo ele dormiu, né? Ele dormiu. Então a gente vê todos esses atributos do ser humano, a forma esse ser humano, corpo, alma e espírito, na pessoa de Jesus Cristo. Ele teve fome, cansaço, sede, ansiedade e desapontamento. Uma coisa interessante, e sucumbiu diante da morte. Sucumbir diante da morte é uma coisa que aqueles que não vão ser arrebatados, que vão descer a sepultura para estar com o Senhor no dia do arrebatamento, é o direcionamento de todos nós. O problema maior é que em algumas religiões as pessoas observam esse sucumbir diante da morte como algo que tem fim, e na verdade para nós não é fim. A morte para nós é o quê? É o início de uma nova vida. Por quê? Porque a Bíblia diz que onde está a morte, o quê? Aguilhão. Ou seja, a morte não tem mais poder sobre a vida daquele que morre em Cristo. Por quê? Porque agora ele tem o quê? A vida eterna. Amém? Teve depressão? Deve ter sido algum psicólogo aí.
Não, essa questão de depressão, pelo amor de Deus, tá, gente? Pelo amor de Jesus Cristo. Alguém diz assim, crente está proibido de ter depressão. Tem uma linha de crente aí que diz assim, que crente não pode nem ficar doente. Tá? Isso é perigoso. Satanás, quando tentou Jesus Cristo, ele foi tentar Jesus Cristo na sua fraqueza humana. Porque ele teve sede e ele teve fome. É necessidade humana. É o corpo humano que sofre, que padece, né, das coisas da vida. O que acontece? O ser humano, por custo da mente da pessoa, nós não sermos um robô, tem muita gente que, por causa das tribulações, dos problemas, dos acontecimentos ali fatais na vida da pessoa, a pessoa sente algum tipo de desapontamento, angústia, ansiedade, e se duvidar leva à depressão. O problema de Jesus aqui é totalmente diferente. Por quê? Porque era uma coisa que ele já sabia e que ele próprio já estava entregando ao Pai. Tá? Imagine como é que valeria esse sacrifício de Jesus Cristo deprimido, uma coisa que ele já estava predisposto a isso. Se fosse assim, ele falava com Pedro: é meu, Pedro, você está certo, vou fazer um lugar para ele poder se esconder aqui dos nossos algozes. Pelo contrário, não, tem que se cumprir esse futuro. Amém? Tá certo? E com relação à depressão, pelo amor de Deus, não sou psicólogo não, né? Mas quem entende da área sabe muito bem que a mente humana, né, ela permite, infelizmente, que as pessoas, independente de religião, independente de ser crente ou não, pastor, tá? Ela permite que as pessoas sofram, infelizmente, sobre algumas situações que ela não domina muito bem. E aí as pessoas vão levando o grau de ansiedade e pode chegar até isso aí. Pela relação humana que ele tinha com Deus, e a hora nona, Jesus exclamou com grande voz, dizendo: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que traduzido é: Deus meu, por que me desamparaste? Uma coisa importante, alguém dentro desse contexto aí, tem pretexto de dizer que Jesus Cristo pecou porque não viu que Deus estava com ele. Na verdade, ele sabia que ele tinha a presença de Deus na vida dele. Ele sabia que o Senhor era com ele. Mas ali ele estava em alto grau de sofrimento. E é interessante que por muito pouca coisa, tem muita gente que está dizendo que Deus amparou. Alguns inclusive acham que o ser humano que não conhece Jesus, ele pode até negar a Cristo, mas se a gente for ver na própria Bíblia, o Senhor Jesus com Pedro, andando com Pedro, instruindo Pedro, orientando Pedro, ensinando Pedro, e no final Pedro fez o quê? Negou a Cristo. Ninguém aqui é melhor do que Pedro, certo? E a gente sabe que o nosso corpo sente às vezes por causa das nossas lutas. Eu estava falando aqui com Albert, né, em relação a Jesus. Ele veio à Terra, né, e sabia tudo que ele já tinha vivido lá em cima, até porque ele era o próprio Deus aqui na Terra. Aí eu já vi pessoas falando que para Jesus vencer o diabo, né, e as tentações eram mais fáceis. Por quê? Porque ele tinha certeza do que ele veio fazer na Terra. E muitos crentes, eles caem por isso, porque ele não tem convicção. Ele não tem convicção. A convicção na presença de Deus e no socorro de Deus na hora da angústia. E tem muitos que o diabo coloca dúvidas na cabeça. Será que tudo isso que você está vivendo é verdade, rapaz? Você está se doando, abnegando de muitos prazeres mundanos atrás de um Deus. Será que ele existe mesmo? Será que você vai morar no céu? E termina caindo. É interessante que essa coisa é importante, muito mais ainda, o propósito de Jesus Cristo. Dentro do sofrimento de Jesus Cristo, o propósito para o qual ele veio é crucial e fundamental. Imagine se você, não sei se vocês viram um certo dia, tem pouco tempo agora aí, uma criança e a mãe, o carro caiu no rio e a mãe conseguiu sair e a criança foi levada. Vocês viram? O mendigo, não foi? O mendigo, na mesma que ele vê a criança passando, o mendigo se jogou. Ele não olhou que ele podia morrer, ele não olhou que era fortíssima a correnteza, mas o mendigo se jogou. Imagine você que a gente que tem o
conhecimento da parte de Deus e que sabe que nós temos um propósito de, em nossas vidas, abençoar outras vidas, na nossa vida e na nossa morte, na nossa beneficência e no nosso sofrimento. E Jesus Cristo sabia que não só em vida Ele tinha que ensinar, mas também na morte prover a nós a vida eterna. Então, para isso, Ele teve essa necessidade de sofrer. E o menino salvou a criança? Salvou, tirou a criança. Salvou, tem 10 vezes isso, tá? Os ofícios de Cristo, 30 ofícios de Cristo, vai passar. Olha só, os ofícios de Cristo, rei, sacerdote, profeta, a gente vê uma coisa seguinte: Jesus Cristo como profeta. Quem pode ler para mim rapidinho? Vamos todos ler rapidinho, todos. O profeta do Antigo Testamento era o representante ou agente de Deus na terra. Segura um pouquinho aí, antes de vocês concluírem. O profeta do Antigo Testamento era o representante de Deus na terra. Isso significa o quê? Que Jesus Cristo, quando veio e que o ministério profético estava terminado, ele veio e se apresentou como o profeta. Para quê? Para que representasse Deus aqui na terra. É interessante o que eu falei. Não só representar, mas apresentar-nos. Né? Não só nos representar para Deus, mas apresentar-nos a Deus. Pode continuar. Que revelará a sua vontade, referente ao presente e ao futuro. Eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito, em quem se apraz a minha alma, cuide o meu espírito seja, e ele dará justiça aos gentios. Muito bem, olha só uma coisa importantíssima aqui, ó. Pus o meu espírito sobre ele e ele trará justiça aos gentios. O que significa isso, trazer justiça aos gentios? Na verdade, a Bíblia fala que nós somos justificados em Cristo. Nesse fato de trazer justiça, a justiça para nós seria o que? A condenação. Só que ele se fez condenado por nós, ele se fez o acusado por nós, ele se entregou para cumprir a nossa pena, que era a morte. E a Bíblia diz, é bem claro, né? Que nós tínhamos o direito da morte. E aí agora a gente vê o seguinte, ó. Eles exerciam o seu ministério nos tempos de crise, quando os governadores e sacerdotes estavam confusos e impotentes para atuar. Uma coisa importantíssima. Aqui os profetas, eles atuavam com relação ao povo, apresentando as propostas do que Deus queria com relação ao povo. Mas no caso de Jesus Cristo, ele viveu aquilo que Deus queria. Ele deu exemplo de como seria aquilo que Deus queria para a nossa vida. É interessante. O profeta, ele trazia. Claro que o profeta tinha uma vida separada com Deus. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele veio como Deus e como profeta. Aí ele vem aqui, ó. Que é com autoridade divina, com autoridade divina, entrava em ação mostrando o caminho para sair das dificuldades. Ou seja, ele não só trazia a vontade do Pai para nós, mas também ele mostrava, ele fazia, né? Ele vivia da forma como uma pessoa teria que viver. Os profetas traziam a vontade de Deus e falavam o que Deus queria. Ele é o próprio Deus mostrando que esse é o caminho seguir. O Senhor Deus, o seu teu Deus, te levantará um profeta no meio de ti, de teus irmãos, como eu, a ele ouvireis. Deuteronômio 18:15 é uma coisa importantíssima. Dentro do povo de Israel, quando Moisés guiava o povo de Israel, Moisés tinha um propósito que, olha só como são as coisas. Quando Moisés assumiu, em que no início ele viu a afronta, a perseguição, o próprio povo hebreu contra ele, e ele, sabendo que Deus já tinha um propósito na vida dele, ele fugiu. No caso do Senhor Jesus, já sabia uma coisa interessante: Jesus é onisciente, porque ele é Deus. Será que ele não sabia que ele ia ser rejeitado pelos judeus? Sabia. Moisés sabia que ele poderia ser rejeitado pelo povo hebreu. Ele falou assim: eu vou aquele povo? Não, ainda mais eu que sou pesado de língua. Aí
Você vai, Moisés. E o que eu vou dizer? Fala, eu sou, te enviou. No caso de Jesus Cristo, ele é o eu sou, ele é Deus. No caso de Jesus Cristo, ele sabia que ia haver rejeição, mas por grande amor de Deus, mesmo com rejeição, ele estava dando agora o quê? A sua vida por aquele povo. Aqui disse a mulher, né? Essa mulher, Senhor, vejo que tu é profeta. É interessante, quanto ao que viam na pessoa de Jesus Cristo, pelas palavras do Senhor Jesus, que ele trazia não só o contexto de Antigo Testamento, daquilo que se falava no Antigo Testamento, mas também da realidade das pessoas. Uma coisa importante hoje, a gente tem falado muito isso quanto a pregações, quanto a alguns tipos de culto, em que a pessoa muitas vezes tem culto que é assim, imagina, alguém tem alguma revelação da parte de Deus, e aí fica esperando que você vai aparecer alguém. Na verdade, a gente tem que tomar cuidado, que a maior revelação de Deus é a palavra do Senhor. E muitas vezes, em alguns cultos, a palavra do Senhor é deixada de lado para poder ter o quê? Revelação. O Senhor Jesus, ele não trazia a revelação fora da palavra. Todas as revelações de Jesus Cristo estavam dentro da palavra de Deus. Ele ainda falava que se cumpria as Escrituras. Ele ainda fazia referência aos escritos, à lei, aos profetas. Ele ainda fazia referência para que as pessoas pudessem dizer, está na palavra. Tornaram, pois, a dizer ao cego, tu que dizes daquele que te abriu os olhos? E ele respondeu que é profeta. Uma coisa importante, não só a questão da cura. Alguns cultos que a gente às vezes observa que tem operação de maravilhas e a gente se alegra pelas maravilhas de Deus. Eu já participei de cultos que Deus curou, tudo foi Deus tem várias pessoas. E aí a gente consegue ver também o seguinte, que dentro daquele contexto estava o quê? A palavra de Deus. Cultos de cura sem palavra, a gente tem que tomar muito cuidado. Cultos de revelação sem palavra, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque é a palavra que dá abertura para o milagre. É a palavra que dá abertura para a cura. É a palavra que dá abertura para a operação de maravilhas. Então, através da palavra, as coisas acontecem. Sem palavra, é mover humano. Pode passar. O sacerdote, no sentido bíblico, né? É uma pessoa divinamente consagrada para quê? Representar o quê? Essa é a função de quem? Jesus como o quê? Sumo sacerdote. Jesus como sumo sacerdote, ele traz o quê? Ele representa o homem diante de Deus. Como profeta, ele representa Deus diante do homem, né? Ele representa Deus diante do homem. E como o sacerdote representa o homem diante de Deus. No Antigo Testamento, quando o homem pecava e que tinha necessidade de se apresentar a Deus para o perdão dos seus pecados, era o sacerdote que fazia esse relacionamento do homem com Deus através do sacrifício. O próprio Senhor Jesus Cristo, como sacerdote, ele se apresentou em favor de quem? Dos nossos pecados. Porque todo sumo sacerdote, lembra para mim, é constituído para oferecer dons e sacrifícios. Por isso, alguma coisa para oferecer. Na verdade, aquela situação do Antigo Testamento, o sacerdote esperava, olha só, o sacerdote esperava o pecador trazer a sua oferta. O Senhor Jesus Cristo olhou para nós como pecador e ele se ofereceu, olha bem, se ofereceu antes de nos apresentarmos, né? A Bíblia Sagrada diz que ele nos amou primeiro, então ele se ofereceu como a oferta e nos apresentou ao Pai como o quê? Como um sacerdote de Deus. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou
das mesmas coisas para que pela morte aniquilasse o quê? O que tinha o império da morte, isto é, o diabo. Ou seja, Jesus Cristo como sacerdote, ele nos apresenta a Deus e se apresenta como oferta, e nos apresenta ao Pai. Para quê? Para que o diabo não tenha poder sobre nossas vidas. Em nome de Jesus, irmãos, presta bem atenção. O crente salvo em Cristo Jesus tem que entender que esse sacrifício é válido. Uma das coisas que é prejudicial em alguns tipos de religiões e que as pessoas não percebem é que eles procuram outros meios para aniquilar os seus pecados, né? Como benfeitorias, né? Como ajuda, como obra social e alguma coisa assim. Mas na verdade, o que nos apresenta a Deus e aniquila as obras do diabo em nossas vidas é o sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário. Isso por quê? Porque senão a gente anula todo o sacrifício do Senhor Jesus. E aí a gente consegue perceber que o império da morte, ele consegue distorcer, o diabo consegue distorcer esse sacrifício do Senhor Jesus através de coisas que a humanidade se deleita, né? Fazendo bem, ajudando o próximo. Há uma pessoa tão boa dessa, com certeza ela vai para o céu. Com certeza ela não vai. Não é bem assim. Se a gente não permitir que as nossas vidas estejam dentro do sacrifício vicário de Cristo, a gente não tem direito à salvação. Tá? É o sacrifício de Cristo que nos dá a salvação. Apesar de Cristo haver oferecido um sacrifício perfeito uma vez por todas, a sua obra sacerdotal ainda continua. O poder e os méritos de sua obra expiatória é aplicada na nossa vida diante de Deus. Essa forma agora é a forma que eu falei com vocês. Entender que a morte de Cristo sacrificial foi por nossas vidas e a gente agora quer viver uma nova vida em Cristo. Quem vive em Cristo, vive o sacrifício de Cristo. Uma coisa importante: se o sacrifício já foi feito, como é que nós agora vamos fazer outro sacrifício? Não, o sacrifício já foi feito. Lá, Paulo fala bem claramente agora: apresentai os vossos corpos em sacrifício, né? E aí a gente vivendo os nossos corpos em sacrifício, a gente tem o quê? Uma nova vida. A renúncia das coisas velhas que se passam. Quando tudo se faz novo, a gente vive uma vida santa, pura e agradável a Deus. E o nosso culto passa a ser o quê? Racional, ou seja, a gente não faz algo que a gente não tem conhecimento, a gente faz algo que a gente sabe, a gente conhece, a gente sabe que tem propósito, a gente dá continuidade. Tem muita gente que começa e volta. Por quê? Por causa do quê? Do conhecimento racional. A pessoa desconhece às vezes que isso é perigoso. Tem muita gente aí, eu não sei se vocês entendem essa situação. Vamos falar, olha só. A pessoa está na igreja, está tudo bem, tudo direitinho, tem um problema em casa, aí a pessoa some. Aí falta culto, doutrina, falta escola bíblica dominical, falta curso, tudo. Aí de repente a pessoa assim, alguém fala assim: ah, você não está na igreja? Não, eu não estou na igreja porque eu vi inclusive alguém que se desviou e ele continua bem, a vida dele continua bem, continua normal. Na verdade, é uma coisa interessante. Ele está olhando quem não está fazendo sacrifício. Ele está olhando quem não está dando continuidade àquilo que Cristo fez. Ele está falando com uma pessoa que não entende que o sacrifício vicário na cruz de Jesus, ele é para que nós em Cristo tenhamos uma nova vida. Ou seja, sem Cristo nada, com Cristo tudo. E a pessoa muitas vezes pensa que porque ela está passando alguma dificuldade, alguma luta, claro, não tem dúvida nenhuma que o pessoal do crente sai da caverna, e às vezes o crente sai da caverna, mas ele sabe que se ele persistir na caverna, se ele persistir diante de Deus, ele vai dar o quê? Ouvido ao inimigo. Ele vai dar ouvido ao inimigo. Por quê? Porque quando a Bíblia fala que o Senhor Deus,
ele envia o anjo através da fala dele para Elias escondido, pedindo a morte, e ele mostra a necessidade de Elias sair e ver que a caminhada ainda era muito longa. Ele estava mostrando que a necessidade da continuidade do sacrifício. O sacrifício de Jesus Cristo foi único, mas em nossas vidas ele vivia. Então o seu sacrifício vive em nós. Tá certo, irmão? O seu sacrifício vive em nós. Aqueles aqui, o poder e os méritos da sua obra é aplicado em nossas vidas diante de Deus quando oramos em nome de Jesus. Estamos pretendendo o benefício realizado por Ele. A semente, através desse benefício, temos a certeza de sermos aceitos e amados. Uma coisa importante, olha só. Jesus Cristo, para que Ele pudesse nos dar vida, Ele morreu. Uma certa vez eu estava fazendo uma pregação e mostrando que você, quando planta em terra uma semente e que espera que uma planta venha a nascer, você se preocupa em regar, você se preocupa em proteger aquela semente que foi o quê? Escondida. Isso significa o quê? Que através da nossa oração, através da nossa presença em Deus, o Senhor Jesus Cristo está escondido em nós. Para quê? Para que essa semente que foi plantada em nossas vidas possa fazer o quê? Uma nova vida. Para que possa fazer com que a gente possa o quê? Nascer verdadeiramente uma nova criatura. E muitas vezes a pessoa não se preocupa com isso. E aí o que acontece? Continua nos mesmos caminhos do mundo. Continua desprotegendo o quê? A semente que foi lançada. Aí a parábola daquela semente, o quê? A que foi lançada no caminho, o que aconteceu? Foi levou. Então a gente tem que tomar cuidado com a semente, e que é o próprio Jesus. Hoje ele é o único mediador entre Deus e o homem. Como sacerdote, é o único mediador entre Deus e o homem. Sendo que esse sacerdócio de Cristo em nossas vidas, ele existe todo o tempo através da palavra. Como é que o sacerdote apresentava o homem ao Senhor? Através dos sacrifícios. E agora, através da própria palavra, nós nos apresentamos ao Senhor. Através da oração. Quando a gente ora a palavra, a gente se apresenta diante de Deus. O próximo. Jesus Cristo como rei. Podem ler para a gente aí, por favor. O Cristo sacerdote é também o Cristo Rei. O plano de Deus para o governante perfeito era que ambos os ofícios fossem vestidos na mesma pessoa. Na Idade Média, tanto o Papa como outros governantes reivindicaram esse poder, mas fracassaram, porque a dupla tarefa é grande demais para ser desempenhada por um só homem. Obrigado. Ele diz aqui, então, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. Na verdade, a referência de Melquisedeque mostra uma situação única na qual os reis de antigamente tentavam adquirir essa forma de levar o homem a Deus como sacerdote, rei e sacerdote. E isso a gente consegue ver que é uma coisa difícil, e que a Bíblia traz o sacerdócio de Melquisedeque como uma pessoa sem princípio e sem fim. E mostra bem claramente que o Senhor Jesus Cristo ele é o princípio e o fim. Ele é o primeiro e o único. E mostra que o próprio Melquisedeque não tinha o quê? Descendência. Humanamente, a descendência de Cristo foi através de Maria. Mas mostra bem claramente que ele veio do Senhor. Não era simplesmente uma descendência humana. E aí agora ele vem e mostra também que a capacidade de ser rei e sacerdote, como era uma coisa difícil, deveria ser exercida por uma pessoa enviada por Deus. Por quê? Porque o sacerdócio é eterno e o reino é eterno. As profecias elas vão terminar, mas o sacerdócio vai ser eterno. Eternamente o Senhor estará intercedendo por nós diante do Pai. E o reino que é eterno, ele reina em nossas vidas eternamente. Amém?
Os profetas inspirados por Deus falaram de um que era digno de exercer o duplo cargo de governante e de sacerdote. Uma coisa importantíssima quanto a isso aí é que no Antigo Testamento, se a gente for ver principalmente alguns reis de Israel que eram justos, mesmo sendo justos, eles precisavam de um sacerdote para o quê? Interceder pelo povo. No caso do Senhor Jesus, ele é o rei e ele é o sacerdote que intercede também por nós. O Messias seria um grande rei na casa de Davi, que governaria Israel e as nações. Aí a Bíblia mostra no livro de Isaías e nos Salmos também, quanto ao reino divino através de Jesus Cristo, o reinado messiânico, e quando se fala sobre o milênio. Uma coisa importantíssima que no milênio as nações elas vão se reunir e vão prestar contas ao Senhor como Rei das nações. Eu não sei se vocês já perceberam que hoje tem uma pessoa que é o Papa, né? E que o Papa ele é considerado um sacerdote universal. Ele é considerado pela Igreja Católica um sacerdote universal. Mas na verdade a gente consegue perceber uma coisa, que ele é sacerdote universal e que ele vive numa cidade chamada Vaticano, onde ele é o quê? Governa. E aí a gente percebe duas coisas. Ele não consegue apresentar a Deus toda a humanidade, por quê? Porque nem toda a humanidade está dentro desse propósito, e ele não consegue reinar toda a humanidade, por quê? Porque ele não é o rei do universo. E aí vai ter um que será o rei do universo e que será o sacerdote eterno de toda a humanidade. Amém? Jesus afirmou ser rei, mesmo pendurado na cruz, Jesus era rei e falava como rei. E ele falou: hoje estarás comigo no paraíso. Pode passar. As obras de Cristo, na verdade, nos digo que aquele que crê em mim, farás a obra que eu faço, farás maiores que essa, porque eu vou para meu Pai. É interessante, preste atenção, algumas pessoas consideram isso, mas não, porque se eu fizer as obras maiores que Cristo, de repente alguém vai dizer que é maior do que Cristo. Não é isso. O que está dizendo é o quê? Há uma continuidade da obra de Cristo. Há uma continuidade do propósito de Cristo aqui na terra. E se nós somos servos do reino no qual Ele é o rei, Ele determina e a gente faz com o poder dado por Ele. Por Ele. Então tudo aquilo que é feito através das nossas vidas, não somos nós. Alguém está fazendo não, o que está fazendo é Ele. É por Ele, para Ele e através dele. Então, ninguém está fazendo obras maiores. A Bíblia fala por quê? Porque é por intermédio de nós que o Senhor está fazendo. Somente isso, mais nada. Olha a continuidade. A obra de Cristo. Vamos ler rapidinho aí, gente, por favor. Cristo realizou muitas obras, porém a obra suprema que Ele consumou foi morrer pelos pecados do mundo. E por essa obra expiatória, figurando a sua morte, destruição e a criação. Pode dar continuidade bem? O qual pecado foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Quem é? A obra principal de Cristo pelas nossas vidas é a sua morte expiatória. Tudo que Jesus Cristo fez aqui na terra foram exemplos que Ele mostrou que nós, através dele, faríamos. Mas a obra da morte expiatória é a obra principal de Cristo, na qual ninguém poderia fazer. E a Bíblia mostra bem claramente que todos nós estávamos destituídos da glória de Deus. E aí o que acontece? A obra de Cristo principal fez com que nós voltássemos à glória de Deus. Aceitando a Jesus Cristo, a gente tem a glória de Deus em nossas vidas, pela parte de Cristo, quando a gente glorifica Cristo em nossas vidas.
E aí tem o que? A obra principal, ou seja, quem vive em Cristo, que é nova criatura, tem a morte vicária como a principal obra de Jesus Cristo na vida. Alguém vai dizer assim, mas o fulano foi curado, fulano foi transformado, foi desse jeito e tal. Tudo isso é consequência do principal que nós aceitamos, que foi a morte e ressurreição de Cristo. Para continuar, exerceu poder sobre o que? Poder sobre a natureza. E ele o que? Disse ao mar, cala-te, aquieta, o vento se aquietou, houve grande bonança. Depois poder sobre os espíritos malignos e todos A ponto de perguntarem de si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles obedecem. poder sobre as enfermidades. E Jesus falando disse: que queres que eu te faça? E o cego disse: mestre, eu tenho a vista. E Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelos caminhos. Falando duas coisas importantes quanto a isso aí. Primeiro, essa questão sobre o poder sobre a natureza. Eu não sei se eu falei com vocês uma coisa importantíssima. A gente, às vezes, passa por situações em que a gente precisa verdadeiramente ter a fé em Cristo Jesus e saber que as obras que Ele fez, nós podemos fazer, porque nós estamos fazendo por intermédio dele, e as coisas acontecerem. Uma certa feita aconteceu isso, a gente estava numa cidade lá em Pernambuco, num bairro, e estava chovendo, o pastor tinha chamado a igreja para poder fazer o culto na frente da igreja, na praça. E estava toda a igreja, eu não convertido, eu fui para lá também, peguei um navio, estava no navio, o navio chegou lá e fui para lá. E de repente começou a chover, e a minha filha ficou com aquelas gotas de água assim, pingando assim, aí vaporosa, né? Eu digo, misericórdia, minha coisa fica molhada. Mas eu fiquei ali, e eu estou vendo aquele tipo de formiguinha entrando assim por debaixo do palanque e entrando na igreja. Aí o pastor veio aquele movimento, o que está acontecendo? Não, porque está chovendo, está chovendo, deixa eu ver aí. Está chovendo, mas quem foi que mandou a gente fazer o trabalho aqui? Foi o Senhor. Nós temos um propósito de salvar vidas. Manda todo mundo voltar para cá e nós vamos orar e o Senhor vai nos conceder a oportunidade de continuar o culto. Aí o pessoal, pastor, está mandando voltar. E botar aquela família tudo de novo. Aí vamos tomar chuva, alguns botaram com guarda-chuva e tudo. Aí quando eles chegaram lá de cá, aí o pastor, nós vamos orar. Aí começou a orar. A chuva passou. O pastor deu continuidade à pregação. E na hora do apelo, o sujeito que estava lá em cima no prédio desceu e falou assim: eu quero aceitar a esse Jesus Cristo que a igreja confiou. Eu nunca vi tanta fé em minha vida. Vocês oraram e a chuva passou e aceitou Jesus naquela hora. Então o que acontece? A gente tem que ver que o poder sobre a natureza muitas vezes não é coisa não é. Você não bota um copo debaixo da mesa que a chuva vai passar, não. É fé em Cristo. É ter certeza que aquilo que você está fazendo é para o Senhor e crer que o Senhor vai providenciar meios. Um dia, pastor, estava no trabalho, aí assistindo televisão, aí eu vi um povoadozinho aí, um povo, rapaz, jogando água, jogando flores, perfume, uma imagem, para que essa imagem fizesse chover. Rapaz, a mulher botou, o céu estava limpo. Eu falei, rapaz, só é pedir a Deus. Orei a Deus, caiu chuva de toró. Está vendo? Diante desse Deus poderoso. Glória a Jesus, está vendo? Glória a Deus. A grande preocupação nossa é que quando, por exemplo, a gente vê a palavra de Deus, quando ele disse, né? Aqueles profetas de Baal, o Deus que respondeu com fogo, esse é Deus. Quando você tem convicção de que o que você está fazendo é para o Senhor tenha certeza que o Senhor responde. Tenha certeza que o Senhor responde. Às vezes, irmãos, a gente fica inibido de fazer ou de falar certas coisas por causa da dúvida. Mas quando a gente tem convicção do que a gente está fazendo, o Senhor entra com providência. Aí alguém diz, e se chover? E se chover, o Senhor permitiu, mas vai acontecer. Tem que acontecer. O propósito tem que acontecer. Eu trabalho na rua, né? É uma experiência aqui entre eu e Deus. E aí começou lá na hora a chover, aí foi um vento. Eu falei, meu pai do céu, nunca vi chuva desse não, parece que até aquele furacão. E aí as bancos, o sombreiro levantou, tudo. Eu
Aí eu sozinha aqui. Aí o vizinho do lado falou bem assim, agora eu quero ver você ficar aí. Eu sozinha, eu falei, meu pai não tá conseguindo fechar o sombreiro. Ó, naquela mesma hora que ele falou isso, a banca dele virou, parecendo como alguém tivesse pegado e fez assim, ó, pá! Lá embaixo, Jesus falou assim, eu fiz isso por você. Graças a Deus. Tá E vendo? eu saí, eu gosto É importante duas coisas. Primeiro, o seguinte: quando nós temos a nossa vida pautada, olha aí, viu? O perigo, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem muita gente que fica brincando com as coisas do Evangelho e quando percebe, ele é pego de surpresa. Ele espera e não acontece. Mas quando nós temos a nossa vida pautada na palavra de Deus, a gente ora com convicção de que Deus está no negócio. E mais ainda, Deus nos mostra. Uma coisa interessante, tá? Deus nos mostra. Uma certa feita, eu novo convertido, eu tinha menos de 15 dias de crente. Menos de 15 dias de crente. Eu num navio, num super petroleiro, uma altura imensa, mais de 300 metros de comprimento. E a altura, precisa ter altura. E o nome é José do Patrocínio. E eu de repente estava lá no navio e o comandante do navio, na hora da inspeção, ele cedeu, deu pra gente o vinho, o uísque e tal. Eu falei, eu não quero não. Aí o tenente estava comigo, não, eu quero, aí eu quero. Aí foi pegando o meu, que pegou que era que seria meu vinho, e o uísque pegou, ficou com 4 vinhos, 2 vinhos e 2 uísques, todo contente. E aí na descida do navio ele falou assim, aí eu falei assim, aí ele falou pra mim, e aí, você não vai para a igreja? Eu disse, não vou para a igreja não, porque eu sou preso, estava preso na época, né? Perseguição estava sendo feita sobre mim, eu novo convertido. Aí ele falou assim, tá vendo? Não vai para a igreja, o pastor vai dar falta. Eu falei, não, o senhor não está enganado. Não tem esse negócio de pastor dar falta não. O Senhor revela todas as coisas. E o Senhor com certeza sabe o motivo pelo qual eu estou aqui. Olha só, aí ele, então não sou eu que vou deixar de ir no Maracanã ver o meu Flamengo para ir para a igreja, porque sou o Senhor, mas agora eu sou crente, e agora eu tenho um caminho, que é a casa de Deus. Aí continuamos, menos de 5 minutos, a gente estava descendo no navio. Eu pisei, ele pisou no patamar, no degrau primeiro da escada, aquela escada de alumínio enorme que desce do navio, da lancha. Quando ele pisou no segundo, eu era mais antigo depois dele, eu pisei no primeiro. Os que vinham atrás, umas 5, 6 pessoas que vinham atrás da gente, que era mais moderno que a gente, não participavam, só eu e ele. Só eu e ele. Quando ele pisou no segundo, eu pisei no primeiro, na mesma hora que eu pisei a escada, pum, partiu. E aí caiu lá embaixo, pum, aí foi o bicho que veio tudo para dentro d'água, ele quebrou tudo lá de lá, e eu caí aonde? Em cima dele. Na mesma hora que eu caí em cima dele, ele desmaiou. E aí eu tive que levantar ele, o pé dele ficou preso na escada, eu tirei ele, levantei, subi com ele, porque a lancha toda vez que vinha por causa do mar, o mar revolta, uma vez embora, o mar ficou revolta, jogava a lancha, batia no navio, estava com risco de imprensar a gente. Aí eu mandei a lancha voltar e subi com ele. Quando cheguei lá em cima, eu disse, rapaz, a gente não pode nem brincar com esse povo. Nossa, eu não falei nada para você, negócio de Deus. Você acredita em Deus, Ele faz milagres. Ele faz milagres. Isso aqui, ó, esse poder de Jesus Cristo está na minha e na sua vida. Esse poder de Jesus Cristo, quem não conhece e que começa a entrar em contato com a gente, com nossa vida diária, começa a dizer que tem algo diferente na vida dele. Porque as pessoas acreditam em coisas humanas e eles duvidam que esse poder possa existir através da palavra de Deus. Nós temos convicção disso aqui é verdade. E o poder de Deus está em nós. Amém? Pode passar o próximo aí. Poder sobre a morte, e chegando-se, tocou no esquife, e os que levavam pararam, e disse, jovem, a ti digo, levanta-te. E o que fora defunto assentou-se e começou a falar e entregou a sua mãe. Uma coisa importante quanto a isso aí.
Olha o que eu estou falando. Tudo que aconteceu, todos os milagres que Jesus Cristo fez, está disponível para nós. É verdade. Não é pacote de aplicativo, não. É espiritual para acontecer, para a gente ter fé. E nossa fé crescer cada vez mais. Eu tive uma filha às 6h30 da manhã, aqui em Salvador, lá em Salvador, na Liberdade. Uma vez que eu estou lá, aqui em Salvador. 6h30 da manhã, eu estava saindo para trabalhar e minha filha, eu olhei para ela e falei assim, e apagou. Ela tinha 4 anos de idade. 4 anos de idade. E ela apagou. E eu fui para cima dela, minha esposa, desesperada, a gente já tinha perdido uma filha. E aí eu comecei a fazer massagem nela, fiz respiração e nada. Ela roxou, ficou toda ali, apagou. 6h30 da manhã. E ela sem sentidos, eu mandei a minha filha à casa de uma irmã, que era dirigente do ciclo de oração na Liberdade, não sei quem conhece também, ela já faleceu, era dirigente do ciclo de oração lá na Liberdade, morava ali no Estímulo. Minha filha foi lá, na casa dela, quando chegou lá, a Tânia veio, eu peguei a menina assim, do jeito que ela estava, como é que no colo dela. E aí nós começamos a orar, dobramos o joelho ali, eu e a esposa, as meninas fiquem orando. De 6h30 da manhã, 7h40, ela veio assim, para agora. E aí ela disse, sabe o que? Uma criança, eu vi Jesus. Quando ela falou isso, a minha esposa e a irmã viram Coisa boa. como se tivesse uma namorada saindo da nossa casa. Eu levei no médico de manhã, claro, com a nossa função normal como homem. O médico, eu falei para o médico, doutor, aconteceu isso e sempre eu risava. Doutor, eu sou crente, estou dizendo que eu vi, eu sou crente. Aí ele passou alguns exames, e aí no exame deu que a minha filha tinha epilepsia. E aí, olha agora, a nossa fraqueza humana. Aí o médico passou um remédio tal de Depaquene. Quem conhece Depaquene? Passou um remédio Depaquene, 2 caixas de Depaquene por mês. E eu comecei a dar esse remédio para minha filha, ela começou a dar crise convulsiva. E aí, olha só, a gente chorou, Deus ressuscitou, eu levei no médico e disse, você voltou tudo de novo, peraí. Aí quando foi um dia, ela tentando crise, a minha filha falou assim, pai, a Grace está dando crise. Aí eu fui lá, ela chega lá no quarto, ela estava já começando a se bocejar. Aí eu falei com ela, diga, está repreendido em nome de Jesus. E ela, como criança, falou do jeito dela, fale de novo, está repreendido em nome de Jesus. Aí ela falou, desse dia para cá, para a glória de Deus, ela tem agora 30 anos, nunca mais, ela tinha 4 anos, nunca mais deu crise para a glória de Deus. Eu peguei os remédios lá, joguei na pedra, assim, chorei tudo na pedra. O que acontece? Faltava eu afirmar em mim aquela fé que eu tive com 4 anos. Não acontece isso? Você olha, você só pega, você fica, será que aconteceu mesmo, Jesus? Será que isso aconteceu? Você fica pensando, será que foi mesmo a fé? Mas eu até quero dizer a você, em nome de Jesus Cristo, Deus opera através da fé. Amém? Poder para salvar. Poder para salvar. Presta atenção. Nós não salvamos ninguém, quem salva é Cristo. Mas o poder para salvar, o qual Jesus Cristo se apresentou, esse em nossas vidas revela o poder para salvar. Por quê? Porque quem éramos nós anteriormente? E hoje quem nós somos? Isso significa o quê? Que o Senhor Jesus tem poder para transformar vidas, para salvar e preparar para levar ao Senhor. Amém? Então temos que apresentar as nossas vidas pelo poder de Deus. Não simplesmente pegar a palavra, mas mostrar que a salvação nos encontrou e por isso nós somos diferentes. Amém? Pode passar. Poder são os elementos químicos e quantitativos. A questão da transformação da água em vinho é uma coisa importantíssima. É que quando a gente vê isso, algumas pessoas falam sobre, mas o vinho embriaga, essa questão é uma questão muito ilícita de se falar, até porque tem pessoas que usam isso como artifício, porque gostam de, tomar um pouquinho. E quando eu aceitei Jesus, até minha esposa falou para mim, eu aceitei Jesus, mas eu bebia muito. Eu tinha coleção de vício de
bebidas. E aí, quando eu aceitei Jesus, eu peguei, joguei as bebidas todas no vaso sanitário. Aí a gente comprou uma garrafa de vinho. Agora, vinho pode, eu não sei lá, o que é isso? É porque eu vi um padre velho. Para você ser padre, né? Aí eu digo, vamos voltar tudo de novo. Aí eu joguei também embora. Mas é uma coisa importante, se a gente observar, a multiplicação, a transformação da água em vinho, mostra a necessidade, olha só, a necessidade da manutenção da festa na qual Jesus estava presente. E se Jesus está presente, a coisa é diferente. A coisa é diferente. Ali ele não estava simplesmente transformando o vinho, ele estava mostrando: eu estou aqui. Que o Senhor Jesus possa fazer milagre em nossas vidas. E que as pessoas possam dizer: Jesus Cristo. Aleluia! Multiplicação dos pães. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, partiu pelos discípulos. Uma coisa importante quanto isso aí. O milagre da multiplicação, dentro da vida do crente, ela existe de uma forma que existem dons. Deixa eu falar para vocês, existem dons. E tem pessoas que têm dons de multiplicar. Você sabia disso? Tem pessoas que têm dons. Para quê? Para abençoar vidas. O que acontece? Tem pessoas que almejam ajudar. E o que a pessoa faz? O Senhor multiplica. O Senhor abençoa de forma que aquilo que a pessoa tem, ele possa abençoar outras vidas. Algo assim que acontece com todo mundo, não é que acontece com todo mundo, mas que é um propósito de Deus nas vidas daqueles que querem fazer isso. Tá? Se alguém se coloca nesse propósito, tenha certeza que Deus faz milagre. Uma certa feita a gente estava na Liberdade e eu sonhei que eu estava fazendo uma obra social no interior. E de repente eu cheguei com o pastor e falei: pessoal, eu sonhei que estava com ônibus e ajudando pessoas necessitadas no interior. Aí o pastor falou assim: você não quer começar aqui em Salvador, não? Eu falei: tudo bem. E a gente começou lá na Liberdade. E lá na Liberdade a gente conseguiu colocar uma clínica médica e assistência social lá no segundo andar da Liberdade, na década de 90. Atendia proctologista, nutricionista, psicólogo, atendia clínico, cardiologista, pediatra, de graça, na Liberdade. Enfermeiro era de 9 da manhã às 9 da noite, de segunda a sexta, de graça, na Liberdade. Doação de medicamento. A gente recebia um carro, uma fiorinha cheia de medicamentos e a gente doava. Ou seja, na multiplicação, uma coisa importante: vai na pessoa. Então, imagine, Deus vai multiplicar algo que é desnecessário. A multiplicação era necessária, os pães. A transformação da água em vinho era necessária. Deus só vai fazer isso na nossa vida se for necessário. Se é necessário, Deus não faz, não. É verdade. Para isso, nós temos que nos colocar na posição para que aquilo seja realmente ocorrido. Vamos estudar aí? Cristo, Jesus Cristo, juiz dos vivos e dos mortos. Uma coisa importante quanto a isso aí, tá? Existem dois julgamentos e existe em nossas vidas. Algumas pessoas até, assim, nada. A gente vai vivendo e depois por morrer a gente vai ver, fecha a conta, né? Mas olha só aqui, ó. E o pai, lembre-me, e o pai a ninguém o quê? Julga, mas o quê? Todo o julgamento. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o quê? Ele foi constituído por Deus o quê? Juiz dos vivos e dos mortos. Preste bem atenção, uma coisa importante, tá? O Senhor Jesus, Ele conhece as nossas necessidades e julga as nossas necessidades de acordo com o que a gente passa. Às vezes uma pessoa quer se manter firme na fé, às vezes uma pessoa tem uma dificuldade dentro da vida cristã. E quando ela se relaciona com o Pai, mostrando que ela está impossibilitada de fazer aquilo que é a vontade do Pai, o próprio Senhor julga segundo o quê? A nossa necessidade. Observe que às vezes você está numa igreja e você ouve uma pregação em cima daquilo que você está precisando para mudar a vida cristã. Às vezes alguém mandou, quem foi que falou? Que
Um certo irmão, ele estava numa igreja e o pastor começou a falar, e ele disse: alguém fez fofoca da minha vida. Por quê? Porque o pastor falou toda a minha vida, então alguém sabe que me conhece e falou para o pastor. Mas na verdade é revelação de Deus. Diante do quê? Do que o Senhor julga. E mais ainda, o Senhor julga os vivos e os mortos. Ele virá para julgar as nações dentro do milênio, das nações dos vivos, e julgará os mortos. A Bíblia fala sobre o quê? O julgamento do tribunal de Cristo, quando a igreja arrebatada, participará do julgamento do tribunal de Cristo, logo depois do quê? As bodas do cordeiro. E mais ainda depois do quê? No juízo final. Mas aqui, porquanto tem determinado um dia em que o quê? Com justiça de julgar o quê? O mundo por meio de quê? Do varão que destinou. E disso deu certeza todos ressuscitando o quê? Dos mortos. Uma coisa importante quanto a isso aí. Presta atenção. Quem vai ressuscitar dos mortos? É a igreja ou todas as pessoas? Todas as pessoas vão ressuscitar. A Bíblia diz que um vai ressuscitar para a vergonha eterna e outros vão ressuscitar para o quê? Para a glória eterna. Aqueles que ressuscitarem para a vergonha eterna, eles vão ser lançados aonde? No lago de fogo e enxofre. Aí sim é a morte eterna. Então a ressurreição para a morte eterna é apenas um translado de situação, mas a ressurreição para a glória eterna é para o que? Aqueles que estão em Cristo Jesus. Todos vão ressuscitar, mas a Bíblia diz: uns para a vergonha eterna. Irmãos, não faleis mal uns dos outros. Quem fala mal de um irmão julga a seu irmão. Uma coisa importante sobre isso aí, tá? A gente muitas vezes, não é que a gente julga, presta atenção, alguém vai dizer assim: você não pode julgar. Claro que a gente tem que fazer julgamento, mas o julgamento que a gente tem que fazer é em nós mesmos. Não é julgar e já dar a sentença, não é julgar e passar para alguém algo de alguém, mas julgar para quê? Para que a gente não possa não ver, às vezes, até incorrer no erro que alguém incorreu. Se você está vendo que uma pessoa está fazendo algo errado, você tem que julgar se aquilo é certo ou errado, para que você não vê o quê? A fazer. Ou seja, o julgar é não julgar condenando. E a gente fala bem claramente que esse juízo está reservado para o Senhor. Já agora a coroa da justiça está assegurada, na qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia. Uma coisa importante quando isso aí é aquela parte que eu falei do tribunal. Aí vem aqui, ó: naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vida. Ou seja, a partir da vida de Jesus, para o arrebatamento da igreja, nós vamos participar deste julgamento. Felizes os que participarão do julgamento no tribunal de Cristo. Porque esse julgamento é para a salvação? Não. Esse julgamento é para os salvos. Não é para a salvação. É para os salvos. Por quê? Porque arrebatados sendo, estaremos participando do julgamento das nossas obras. E aí passaremos agora para os galardoos. Isso. Portanto, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha, o qual também terá as luzes, todas as coisas ocultas das trevas, e manifestará os desígnios dos corações, e então cada um receberá de Deus o louvor. Uma coisa importante quanto a isso aí, presta atenção. Muitas vezes a gente julga, olha só, muitas vezes a gente julga quando alguém faz um certo tipo de serviço, de trabalho, de obras na casa do Senhor. Quando a pessoa está fazendo, alguém julga se é para benefício próprio, se é para engrandecimento próprio, se é para crescimento ministerial, se é para isso, aquilo outro. Na verdade, isso acontece, olha, irmão, em toda a igreja. Em toda igreja acontece isso. Aí o que acontece? Se isso acontece, é sinal de quê? Que quem está fazendo pode estar passando por um julgamento. Aí pergunto a você: o
você imagina? O que é que você imagina de quem está recebendo? Porque a gente tem que ser visto pelo Senhor e não ser visto pelos homens. A nossa preocupação é que quando lá Deus chega para Satanás, né? E ele, observando as atitudes de Jó, vixe meu servo Jó, homem reto, íntegro, temente a Deus, se desviar do mal. Essa forma de comportamento de Jó, às vezes, dentro da igreja, irrita algumas pessoas. E aí alguém diz assim, caramba, não tem alguma coisa que o inimigo está atuando. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali direitinho na cara de Deus e está deixando alguém irritado. Por quê? Porque está servindo ao Senhor de uma forma reta, de uma forma justa, de uma forma íntegra, de uma forma com temente a Deus. E aí o que acontece? Começa a vir o quê? Perseguições, começa a vir luta. E aí se o pastor, principalmente, se o pastor quer utilizar aquela pessoa em uma determinada área, aí alguém começa com o dedinho. Por quê? Porque fulano que tem mais tempo, porque não é fulano que tem mais... É sempre assim. Porque é fulano que não é assim. E aí o que acontece? Essa preocupação é segundo aquilo que Satanás viu também. Não poderia Jó adorar a Deus de mal, de ator? Tudo que ele pede, o Senhor dá. Tudo que ele quer, o Senhor dá a ele. Mas na verdade o que acontece? Quando nós fazemos as coisas de Deus, nós sabemos, olha só, primeiro, que nós já recebemos de Deus através da salvação e que nós fazemos por agradecimento a Deus. E o julgamento de Deus? O julgamento de Deus é independente, sabe por quê? Porque tem gente que faz e passa por luta, assim de crente que faz a obra do Senhor e passa por luta. E aí alguém julga, por que você está fazendo e está passando isso? Você está entendendo? Porque, olha, por que você está fazendo a obra do Senhor e está passando por essa adversidade? E aí o que acontece? Quem está fazendo e tem consciência que ele está fazendo porque Deus o salvou, ele tem certeza de que Deus está com ele, independente do que ele está passando. Aí vem agora os amigos de Jó. Ué, se você era reto, temente a Deus, se ligar igual, o que está acontecendo com você? Tem alguma coisa errada com você, está relação aí do lado. Você está entendendo? Então tem gente para julgar de todos os lados. Não se preocupe, porque o justo juiz há de julgar os justos. Pode passar aqui, passa aí rapidinho para a gente. O caráter de Cristo. Passa um pouquinho para a gente poder. Primeiro, leia aí para mim rapidinho assim. O caráter de Jesus dá grande força à nossa crença nele. Sua vida foi tudo quanto uma vida deve ser, quando julgada segundo os padrões mais elevados. Seu caráter saiu aprovado através dos ataques maliciosos de 2000 anos e hoje perante o mundo apresenta-se impecável em todos os sentidos. Seu nome é sinônimo de Deus sobre a terra. Muito obrigado. Presta bem atenção, é uma coisa importantíssima. O caráter de Cristo, ele tem que existir na vida do crente pela palavra. Alguém pode dizer assim, eu vou fazer o possível para ser diferente. Não faça o possível, viva a palavra. Se você, olha só, deixa eu explicar o porquê, tá? Eu vou fazer o possível para ser diferente. Não faça isso. Viva a palavra, sabe por quê? Porque quando você vive a palavra, você não faz o possível, você faz o impossível. Alguém pode dizer, eu não acredito que você consegue isso. Consegue, porque o impossível, a gente faz. O possível a pessoa está fazendo fora. É o impossível dentro do caráter cristão, ou seja, através de ofensas que alguém pode transmitir a vocês, através de vergonha que a gente pode passar, através de dificuldades que a pessoa possa ver e que através do nosso caráter cristão a gente consegue viver de uma forma diferente, mesmo passando por aquilo. Por quê? Porque é o impossível. Alguém diz assim, eu não acredito, eu não conseguiria isso. Consegue? Consegue. Teve uma época que a igreja fez lá na praia da Cidade Baixa. E lá na praia, né? Foi toda a igreja, Assembleia de Deus. E aí teve um irmão que falou assim, rapaz, aqui eu não posso estar aqui é um lugar que eu não posso estar não, muita mulher aí,
impossível a gente não pegar aqui. Aí tem um irmão que falou assim, tá faltando caráter. Com certeza, falta. O impossível as pessoas fazem. O impossível só aqui, ó. O impossível é para viver na palavra, viver Cristo. Uma coisa que eu acho muito interessante que o senhor falou, né, anteriormente sobre Jó, e aproveitando que a maioria que está aqui tem muito tempo de igreja, tem esse evangelho há muito tempo, né? E a gente falta às vezes dentro da nossa igreja, da nossa congregação, isso, né? Porque assim, as lutas lá fora já é demais, né? Aqui dentro, onde era para a gente se santificar cada vez mais e edificar o nosso irmão, às vezes a gente quer competir. E o mais engraçado que eu acho é que ninguém ganha dinheiro com relação a isso. Está competindo por nada. Eu fico realmente abismado com a capacidade do ser humano dentro da igreja querer derrubar o outro irmão. Me perdoa até realmente eu entendo, mas tem concedido porque considera que daqui vai sair vários pastores. Olha bem, presta atenção. Os amigos de Jó eram amigos de Jó. Mas na verdade, diante da situação que Jó estava passando, eles estavam mostrando uma coisa interessante. Você não precisava ser tão reto assim. Você não precisava ser tão justo. Você não precisa fazer tanta obra de Deus que você faz, porque às vezes você vai passar por luta e ninguém vai estar contigo, então. Na verdade, esse tipo de coisa, de competição, mostra muitas vezes, é interessante, não é querer estar no lugar do outro, não, é interessante, porque tem gente que sabe que não tem nem capacidade de fazer aquilo que aquela pessoa está fazendo. Se uma coisa interessante que um professor está me ensinando o seguinte, ó, quando você vê alguém muito preocupado em estar naquela função sobre alguma pessoa, é o seguinte, faça sua experiência, coloque, fica aqui, vem aqui, faça o que ele está fazendo. E a pessoa não tem capacidade de ver, a pessoa sabe. O problema é que muitas vezes esse tipo de sentimento mostra que, olha só, o pouco que eu é isso aí, tá? O pouco que eu faço, eu vou para o céu e não preciso fazer o que você faz. Você está entendendo? Vamos dizer assim, é a inveja porque sabe que não pode fazer, e aí o que acontece? Deprecia ou desmerece o sacrifício que Jó fez. Por quê? Porque não tinha condições de fazer. E muitas vezes você faz esse sacrifício e alguém começa a subjugar, né? A dizer assim, que nada, que necessidade de você fazer isso, porque que não faz. Só concluindo. Porque não faz. Eu fico mais achando intrigante dentro dessa situação que eu estou falando, né? É porque assim, a gente já trabalha, a gente já tem que cuidar da nossa família, a gente já tem que cuidar de nossas obrigações do trabalho, a gente tem dívidas para pagar, a gente tem problemas para resolver, e dentro da casa de Deus, não é minha, é de Deus, não é do pastor, é de Deus, não é da Assembleia, é de Deus, para deixar bem claro de quem é a casa e quem pertence, a gente ainda tem que enfrentar a luta. Onde era para a gente relaxar, onde era para a gente descansar no Senhor, onde era para a gente cultuar com os irmãos, onde era para a gente adorar a Cristo, a gente está brigando dentro da igreja. Paulo falava isso sobre a ordem na igreja de Corinto. Eu já ia falar isso, eu digo, rapaz, desde aquela época Corinto já rola isso. Olha só, presta atenção. A igreja de Corinto é Não jeito não. não existe nem falar sobre isso. O problema é que, olha só, presta atenção. A Bíblia fala sobre a igreja de Corinto, na totalidade dos dons, a gente percebe que não obstante eles terem os dons espirituais. Para que significam os dons espirituais? Para que é necessário? Para a obra do Senhor, para o engrandecimento do nome do Senhor, para o aperfeiçoamento dos santos. E aí o que acontece? Dentro disso, a igreja estava crescendo, mas tinha alguém, olha só, mas tinha alguém preocupado com esse tipo de crescimento. O que acontece? Olha o que eu vou falar. Alguém que ainda não recebeu de Cristo e não tem esse, olha só, e não tem essa preocupação de se entregar a Cristo para receber, aí o que acontece? Ele fica preocupado com o que já recebeu. Só que quem já recebeu não tem que ficar preocupado, por quê? Porque quem defende ele é Deus.
E aí uma grande preocupação é que às vezes tem pessoas que estão muito bem na obra do Senhor e por causa desse tipo de coisa a pessoa entristece. Eu já conheço pessoas que saíram, eu conheço pessoas que saíram da igreja por causa desse tipo de coisa. Só que acontece, peraí, Jesus fez alguma coisa? Não. Jesus disse alguma coisa? Não. Jesus ofendeu? Não. Jesus atingiu? Não. O que acontece? Quando os nossos inimigos, o livro só, preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Presta atenção, os nossos inimigos, nós não somos inimigos dele. Essa é a preocupação, porque por custa disso, às vezes, nós nos tornamos inimigos. Na verdade, nós não somos. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Eles são inimigos. Nós não. É verdade. E aí o que acontece? A gente tem certeza que o Senhor é o nosso pastor. Então Ele vai nos conduzir diante como rebanho dele, diante de tudo que está acontecendo nas nossas vidas, as afrontas, as perseguições, os riscos. Ele está vendo tudo isso e a gente deixa na mão dele. O que é que ele vai fazer? A gente vai dar a lana, a gente vai dar o leite, a gente vai dar o que a ovelha dá e ele é o nosso pastor, ele vai nos guardar. Amém? Pastor, não seria interessante a gente pensar que essas pessoas que ainda se comportam dessa forma, elas não estão doentes por não se permitir o tratamento de Cristo nas vossas vidas? Aí, muitas das vezes, leva a esses atos por não ter sido sarada. Isso. Traduzindo, quem é doente? É você que é pisado ou é que te pisa? Quem pisa. Uma certa feita eu falei isso com uma pessoa, a pessoa não aceitou. Eu disse, presta atenção, o crente curado, o crente sarado, ele recebe a pisadura. Olha a Bíblia diz aqui, ó, pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Ou seja, o Senhor Jesus, né, foi ferido e ele era o sarado de Deus. Ele era o curado de Deus, ele estava trazendo aqui a restauração para nós. Aí o que acontece? A pessoa pisa a gente e nós somos os sarados de Deus. E aquela pessoa que está precisando de quê? De cura. Mas aí é que entra. A gente espera sempre que alguém fale para ele. E quando nós temos que viver diferente com ele para que ele seja restaurado. Uma certa feita, uma esposa estava orando para Deus mudar o marido, né, para Deus transformar o marido. E ela, infelizmente, por tanto tempo que ela orava, nada acontecia. Aí ela participou de uma reunião de mulheres casadas. E nessa reunião, ela ouviu da parte de Deus que, na verdade, ela estava esperando que Deus transformasse o marido dela, mas Deus naquele momento estava transformando ela para que o marido fosse transformado. Porque muitas vezes isso que acontece faz com que nós venhamos a estar feridos e magoados. A gente não consegue ajudar o outro. A gente não consegue salvar o outro. Uma pessoa ferida que fere a nós e que encontre em nós um amparo, uma ajuda, um auxílio, tem alguma coisa errada. É verdade. Tem alguma coisa errada. A Jesus disseram o quê? Verdadeiramente ele não fez mal nenhum. Perceberam isso. Peraí, rapidinho, fale. É como os irmãos disseram, se a igreja é um lugar de tratamento Isso. e tem pessoas dessa forma, a gente nunca vai chegar aqui e relaxar. Não, mas tem uma coisa. Presta atenção. Se não existir, olha só, presta atenção. Se não existir doentes na igreja, a igreja não é igreja. Não é igreja. Aqui é diferente. Cuidado que é diferente. Isso, agora olha só, presta atenção. A igreja instituída por Jesus, ela é cheia de pessoas o quê? Complexadas, pessoas com problemas, pessoas em várias situações. O que acontece? Jesus Cristo era aquele que mostrava um modelo. Então o que acontece? Quando a pessoa entra na igreja, ela vem cheia de carrapicho, cheia de trauma, cheia de problema. Alguns levam 1 ano, 2 anos, 3 anos, 10 anos. Eu conheço pessoas que levam com 50 e tanto, quase 60 anos de idade, cheio de carrapicho,
começar a sentar, orientar e mostrar a pessoa verdadeiramente. Eu passei minha vida cristã todinha, agora com 60 anos, e ouvi do Senhor aqui que eu nunca ouvi pastor nenhum. E aí eu estou aqui. Significa o quê? Nós precisamos não só ter a cura de Cristo, mas através daquilo que nos ofende e nos atacam, a gente saber que como igreja, a gente tem a cura de Cristo e levar a cura para as pessoas. Tá bom? Rapidinho. E o mais importante é, né? O mais forte suportar o mais fraco. Mais forte. Presta atenção. Eu estou preocupado porque a gente ficou em 32. Olha só. Tem a passagem da morte e ressurreição de Cristo. Eu vou precisar dar uma pincelada, infelizmente. Eu vou precisar dar uma pincelada no último dia. É coisa rápida, tá? Eu peço a vocês que estudem, tá? Essa passagem da morte e ressurreição de Cristo, tá? No material que eu para vocês, tá? E nós vamos dar uma pincelada, coisa rápida, na semana que vem, para nós podermos fazer uma revisão geral e dar avaliação. Uma coisa importante, prestem atenção. Eu já falei para vocês que a avaliação é apenas 10 questões e de múltipla escolha. Não é bicho de 7 cabeças, não. Tudo que eu estou falando aqui está bem explícito, e o que eu vou colocar na prova, eu vou fazer uma revisão antes de colocar para os irmãos responderem. Eu falei uma coisa interessante, tá, gente? Ó, para vocês verem. A prova não tem dificuldade nenhuma. Eu vou ler a prova aqui e vocês vão perceber que ao ler a prova vai ter 3, 4, 5, 6 que já responderam a prova todinha. Glória a Deus. Vocês vão perceber. Aleluia. Então não tem negócio de buscar de cabeça. A minha preocupação, primeiro, crescimento espiritual. Amém. Tá? O ensino é para crescimento. Segundo, vocês serem usados em cima daquilo que nós estamos fazendo. Não só aprendam, mas pratiquem. Tá bom, irmão? Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, vamos orar ao Senhor, agradecer a Deus.